Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Convido você já a fechar os seus olhos, em nome de Jesus. Que nós possamos nos sentir à vontade, amém? Porque nós estamos na casa do Pai, onde nós temos liberdade, onde nós temos intimidade. Então que você se sinta à vontade para adorar, para chorar, para se entregar, para pular, para dançar, para sorrir, para bater palmas, porque aqui nós temos essa liberdade, amém? Aleluia, Pai. Nós te damos graças, Senhor. Te damos graças, ó Pai, porque nós temos esse privilégio de estarmos em Tua casa. Temos o privilégio, Senhor, de estarmos em Tua presença, Senhor. Podendo Te cultuar, podendo Te adorar. Mesmo sabendo de tantas vezes que o nosso adversário, Senhor, tem tentado se levantar contra o Teu povo, contra a Tua igreja. Talvez se levantou contra muitos que estão aqui hoje, Senhor, para nos impedir de já chegar na Tua casa, para nos impedir, Senhor, de estar na Tua presença. Mas o Senhor é aquele que nos trouxe até aqui. O Senhor é aquele que nos permitiu, que nos sustentou e nos trouxe até a Tua presença. Então, Senhor, em nosso meio, tenha liberdade em nós, Pai. Nosso coração esteja aberto para Ti. Que nossa mente, nosso coração esteja voltado somente para Ti, Senhor, nessa noite. Que nada venha nos impedir de Te adorar. Que nada venha nos impedir de nos achegar mais perto de Ti, de nos entregar, Senhor, e de entregar a Ti o perfeito louvor que Tu és digno de receber. Por isso eu peço a Ti, Senhor, desde já, faz cair por terra, Senhor, todo levante do inimigo, todo desânimo, todo cansaço físico, mental, emocional, em nome de Jesus Cristo. Que a partir deste momento o Espírito reine sobre a nossa carne, ó Pai, em nome de Jesus. Que possamos sentir a Tua presença, que possamos sentir o Teu Espírito Santo, ó Pai, se movendo em nosso meio de uma forma sobrenatural, trazendo renovo, trazendo força, trazendo alegria, trazendo restauração, trazendo, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo. Tu tens liberdade em nosso meio. Que o nome do Senhor seja glorificado por nós, por Tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Oh, glória. Aleluia. Se não for para Te adorar, para que nasci? Se não for para Te servir, por que estou aqui? Sim, eu quero Te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, Tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Todo mundo junto! Se não for pra Te adorar, para que nasci? Se não for pra Te servir, porque estou aqui? Se eu quero Te adorar, se não for pra Te adorar, para
que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Mais uma vez, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Todo mundo junto. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Mais uma vez. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Só quero te Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos querer estar cada vez mais perto. Cada vez mais perto do Senhor. Conhecer mais e mais o coração do Pai. Oh Deus, nos leva mais profundo na intimidade contigo, Senhor. Num relacionamento de pai e filho. Para que possamos te conhecer todos os dias, Senhor. E entender a vontade do teu coração, entender o que te agrada. E assim podemos viver, Senhor, no centro da tua vontade. Oh, Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. E o meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Leva-nos mais perto de ti, Senhor. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. E o meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Teu coração.
hoje é estar contigo, contigo pra sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce, tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Eu preciso conhecer teu coração. Oh, 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 oh. Grande é o teu amor por mim. Oh, 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 oh. Grande é o teu amor. Oh, 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 oh. Grande é o teu amor por mim. Oh, 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 oh. Grande é o teu amor. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Sim, eu preciso conhecer teu coração. Eu preciso conhecer teu coração. Coração de pai, me achegar como um filho, me aproximar de ti como um filho. O problema é que muitas das vezes a gente só pensa em se achegar ao Senhor como um servo, como se tivéssemos uma obrigação de servir, de obedecer simplesmente às ordens de um mestre, de um Senhor. Sendo que tudo que Deus espera é que nós venhamos conhecê-lo como um pai. Conhecê-lo como um pai, porque a palavra diz que um servo, ele faz simplesmente aquilo que o seu mestre ordena. Mas aquele que tem o Senhor como um pai, como um amigo, entende os desejos do coração de Deus. E não faz simplesmente por obrigação, ai, porque eu tenho que fazer, eu tenho que servir. Não, eu faço porque eu amo meu pai. Eu faço porque eu amo estar na presença dele. Eu sei o que agrada a ele, eu faço porque eu amo. Eu quero deixar o meu pai feliz. Então, querido, conheça o Senhor como um pai. Busque conhecer o coração de Deus, se aproximar de Deus. Não apenas como servo, porque a palavra do Senhor também nos diz que já não somos mais servos, mas somos amigos de Deus. Não podemos nos achegar como servo, porque como servo a gente se cansa, a gente murmura, a gente questiona, a gente tem vontade de parar e de desistir. Mas quando eu me aproximo de Deus como um filho, não importa. Eu faço porque eu amo, eu faço para agradar o Pai. Porque eu sei que o Pai vai ficar feliz comigo.
porque o Pai se agrada de te ver perto dele, porque o Pai se agrada porque ele quer revelar os segredos dele para mim e para você. Mas os segredos do Pai é só para aqueles que são filhos de Deus. Não é para os servos, mas é para os filhos. E Deus te chama, vem filho. Vem para mais perto, você chega mais perto e conheça o meu coração. Conheça o meu coração. Então adore, adore. Traga-me para mais perto. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Dá um aplauso bem forte pro Senhor. Quero convidar todos vocês nesse momento, fechar seus olhos e se mentalizar diante do Senhor nesse momento. Pois nesse momento nós vamos nos unir para declarar o quanto nós amamos o nosso Deus. Esse Deus que entregou o seu Filho para nos livrar, para nos curar, para nos salvar. E nada Ele te cobrou, apenas o ame, e declare seu amor diante de todo ser vivo, diante de todos os homens. É só isso. Vamos juntos declarar que o Senhor é o nosso tudo, é o nosso amor. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande Jesus. Eu não sou nada, eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu tudo, és meu Senhor, Sim, tu és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. E eu não sou nada sem ti. E eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. sem tua presença eu morro.
declare. És meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada Sem ti, e eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. sem tua presença eu morro. E como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho É totalmente teu. como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho Totalmente teu. declare, tudo que sou É totalmente teu. tudo que tenho É totalmente teu. tudo que sou é totalmente. Aleluia, glória a Deus, aplausos ao Senhor Jesus. Graças a Deus, igreja, amém? Boa noite a todos, boa noite a todos que estão em casa, amém? Seja um missionauta, né? Ajude as pessoas que você conhece, que precisam ouvir essa palavra, amém? Como todos nós precisamos aqui. Meu pastor é muito doido, gente. Meu pastor é muito louco. Pode vir as crianças, amém? Vem, crianças, vem, vamos. Amém. Estenda suas mãos para ela, amém? A toda a igreja, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse exato momento, colocamos diante de Ti, Senhor, essas crianças. A Sua palavra nos ensina que vinde a mim os pequeninos, porque deles são os dos céus. Nesse exato momento, Senhor, a igreja, e esse exato momento eu falo, Pai, diante de Ti, através do Teu Espírito Santo, que as bênçãos venham ser derramadas sobre a vida delas. Que o Senhor venha acompanhando todo o crescimento delas, Senhor. Que elas venham ser direcionadas, Senhor, na Tua palavra. Que os pais venham, Pai, a aprender a direcionar elas no caminho certo. O Senhor venha abençoando a cada lado deles. Pai, que eles estão sendo representados aqui, Pai, pelas suas famílias. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode ir. O pastor é muito doido. Hoje eu estava ajudando ele.
Ele falou, e aí? Tem que te avisar antes ou no dia? Eu falei, pastor, tem que estar preparado, né? Ele falou, então tu prega hoje. Eu falei, ô Jesus, deveria ter ficado quieto, né? Era melhor ter ficado quieto, né? Mas servo de Deus, nós que somos soldados, estamos no campo de batalha. E a gente tem que sempre estar pronto, porque sempre vai ter alguém precisando de uma palavra. A gente tem que estar ali pronto para poder lançar essa palavra. Então a gente sempre tem que estar se alimentando, sempre buscando. Confesso que minha perna está tremendo. Estou algum tempo sem ministrar, mas eu venho passando um WD espiritual em casa e estou aqui mais uma vez, amém? Engraçado que aqui foi falado de servo, porque quem adora um senhor é um servo, e antes de chegar à situação de filho, antes primeiro temos que servir e obedecer, porque quando obedecemos, estamos diante do Pai e perto do Pai, e se entregamos ao senhorio dele, ali nós nos transformamos em filhos, amém? Primeiro passo, obedecer ao senhorio. Depois nós nos tornamos em filhos. E ser filho é uma beleza. Ser filho, você sempre está direcionado pelo Pai, sempre guardado pelo Pai. E quando um grandalhão mexe com você, você fala, meu pai é maior do que você, eu vou lá chamar meu pai. E quando a gente chama Deus, ele vê que a gente chama ele com toda sinceridade, com todo amor, com o coração todo aberto, ele se levanta do trono, ninguém pode nos parar, amém? A igreja recebe essa palavra? Amém? Ô glória. Hoje eu não costumo dar título à mensagem, mas hoje a mensagem é: como trarei a mim a presença de Deus? Ou a arca do Senhor. Hoje eu estava passando em casa, e ele estava olhando a arca lá, eu falei, é sobre isso mesmo. Não vai ministrar sobre a arca da aliança hoje. A arca da aliança, a arca do concerto de Deus, a arca que simbolizava a presença de Deus, a arca onde que ali a arca estava, ali Deus estava presente. Deus chega um certo tempo para Moisés e fala, Moisés, a minha vontade e o meu desejo é habitar no meio de vocês. Eu preciso que vocês construam um tabernáculo para mim, poder habitar no meio de vocês. Porque na verdade Deus ele sempre quis habitar no meio de nós. Deus sempre quis estar no meio de nós. Não é à toa que quando Deus ele cria Adão e Eva, Deus não dava sossego para Adão e Eva. Toda a tarde a palavra de Deus nos ensina que Adão e Eva recebiam a presença de Deus ali, eles conversavam com Deus, e Deus ali vinha como um pai e cuidava deles ali. Então eu digo que Deus não respeitou nem a lua de mel do casal. Todo dia, de tarde, Deus estava ali presente. Só que Adão e Eva acabam falhando com Deus. Deus então, pelo seu caráter, e por ele não se dar com o pecado, que Deus e pecado não combinam, Deus teve que lançar eles fora do jardim. Isso é a história, a gente conhece. Só que, como eu disse, Deus ele sempre quis estar com o homem, sempre quis falar com o homem, sempre quis dar instruções para o homem, sempre quis esse relacionamento ao qual nós temos com Deus. E se você não tiver esse relacionamento sincero com Deus, ou direto com Deus, que nessa noite você possa aprender e ter. Porque eu estava falando com o irmão hoje mesmo, que a maior felicidade de um pai é ver seu filho e ouvir o seu filho chamando de pai. A maior felicidade do pai é ouvir a primeira voz, o primeiro soar da voz do filho e o nome pai. Não é à toa que muitas das vezes o homem e a mulher ficam lá, não, vai chamar primeiro de mãe, no outro não, vai chamar primeiro de pai. E quando o pai ganha, ele fica feliz. E assim é Deus com a gente. Ele quer nos escutar chamando ele de pai. Muitas das vezes Deus até vê a gente em situações difíceis e complicadas, só que muitas das vezes ele sabe disso. Deus ele é o conhecedor de tudo, ele é onisciente, onipresente, onipotente.
então tem todo o conhecimento. Deus tem a visão mais avançada que a nossa, muito mais. Só que Ele quer escutar você orar, Ele quer escutar você falar, quer escutar você a chamá-lo de Pai, porque o sacrifício de Jesus, ele não foi em vão. A palavra de Deus nos ensina que quando Jesus ele vence a morte, quando Jesus ele é crucificado, o seu sangue começa a ser derramado até a última gota, o véu do templo ele se rasga de cima a baixo. E aquilo que ninguém podia enxergar, que era a Arca da Aliança, agora a gente poderia enxergar. E hoje nós podemos enxergar. Então hoje nós somos livres para poder chegar diante do Pai e chamá-lo de Pai. Mas para isso a gente precisa ser servo primeiro. E para a gente ser servo, a gente precisa atender a voz do senhorio. A palavra de Deus nos ensina então que Deus ele pede para Moisés: olha, Moisés, construa então um tabernáculo para poder habitar no meio de vocês. Só que eu preciso também que você construa uma arca. Mas escolhe Moisés ali na sua sabedoria ali que Deus dá para ele. Moisés ele vai atrás do melhor. Ele vai atrás do melhor artesão, Bezalel. Então Moisés, com tudo aquilo que Deus já indicou, com os tamanhos, que aproximadamente era 1,25 m de comprimento, por 75 de altura, por 75 de largura, 75 centímetros de largura. Então Deus dá toda a ordenança para Moisés para poder passar para Bezalel, porque com Deus é tudo milimetricamente. Quando a gente for falar com Deus, não joga em atacado, seja detalhista com Deus. Deus é um Deus de detalhes. Então Deus ele fala para Moisés: olha, então eu quero que construa dessa forma, 1,25 m de comprimento, aproximadamente 75 centímetros de altura e 75 centímetros de largura. Só que eu quero que você faça da madeira de acácia. Se você for procurar para poder ver, a madeira de acácia ela é uma madeira que existe muito nó na madeira. Só que ela existe um nó um pouco a mais ainda. Isso simboliza, na verdade, um homem, a madeira. E as nossas imperfeições. Quando Deus então fala para Moisés: olha, Moisés, vai lá e pega a madeira de acácia e construa a arca. Ali Deus ele fala com Moisés e fala: olha, mas eu quero que você faça de madeira, mas coberto de ouro por dentro e por fora. Na verdade, a Arca da Aliança, ela nos simboliza e nos mostra Jesus Cristo. Porque na verdade Jesus Cristo, ele era plenamente homem, mas era plenamente Deus. Ele era Deus. A sua santidade era por dentro e por fora, só no corpo de homem. E ali então Deus dá essa ordenança e fala para Moisés: olha, mas eu preciso também que você coloque 2 hastes. Em 4 argolas, 2 hastes. E eu não quero que a arca seja levada de qualquer maneira. Eu quero que ela seja levada nos ombros dos sacerdotes. Então Deus dá ordenanças e nós temos que seguir elas. Só que dentro da aliança, da Arca da Aliança, estava 3 peças santas. Que era a vara que floresceu, que era de Arão, uma concha com maná no deserto, e as 2 tábuas de pedra da aliança, dos mandamentos, ao qual Deus mesmo escreveu com o seu próprio dedo. Ali, essa vara, ela simboliza que é Deus que escolhe o seu povo. E é Deus que dá vida ao seu povo. A concha com maná do deserto, ela diz que é Deus que sustenta o seu povo. Foi uma grande prova que Deus ele sustentou o povo ali no meio do deserto. E nós temos que crer nisso, que é Deus que nos sustenta em meio das tribulações, em meio do deserto ao qual nós estamos passando. Então Deus ali fala também, na palavra de Deus, diz que tinha as pedras da aliança, porque Deus é Ele que manda no seu povo. Se Ele manda, nós temos que obedecer, como servo bom e fiel, e como um filho também. Então Deus ali ordena isso, e Moisés faz. A palavra de Deus diz
que Moisés, quando Moisés falava, Senhor, levanta-te com teu povo, ali o sacerdote levantava a arca da aliança e seguia. Depois de uns bom tempo andando, o pessoal começava a seguir junto, porque ali simbolizava que Deus estava na frente. E muitas das vezes a gente tem que ser sincero assim com Deus. Deus, vai na frente. Muitas situações a gente se coloca para poder caminhar, e muitas das vezes a gente nem coloca Deus na frente. Moisés falava, olha, Senhor, assenta-te com o teu povo. E ali abaixava a arca da aliança, o pessoal fazia o tabernáculo de novo, e ali a presença de Deus estava. Tenho certeza que muitos ali dormiam tranquilo, porque sabia que a presença de Deus estava ali, no meio do deserto. Então, Deus vem dar essa ordenança, Moisés faz, e depois, o que acontece? Moisés morre. E quem assume o papel de Moisés? Josué. Josué, então, ele assume o papel de Moisés, e logo em seguida, Josué encontra logo o Jordão na frente. Nos ombros dos sacerdotes estava a arca da aliança. A palavra de Deus nos ensina que quando eles tocam na água, o mar se abre, ou o Jordão se abre. E nesse exato momento, eles passam no meio do Jordão, isso simbolizando que diante de nós, se a presença de Deus está, nada pode ficar na nossa frente. Todas as dificuldades têm que sair da nossa frente, se Deus estiver na nossa vida, se a presença de Deus estiver na nossa vida. Então, Josué, ele chega ao seu fim. A história nos ensina que agora depois entra a época dos juízes. O povo começa a pecar contra Deus, a maldade toma conta daquele povo, e ali vive uma época escura, onde os sacerdotes estavam corrompidos, onde eles não adoravam Deus da forma que tinha que adorar, onde os sacerdotes, na verdade, já estavam cegos e surdos. Deus começa a levantar os primeiros juízes, até chegar no último juiz, que foi Samuel. Então Samuel, ele levanta como último juiz da época, e em meio àquela situação toda, quem estava diante do sacerdócio ali como representante era Eli. Só que Eli já estava velho e Eli já estava cego e surdo. Engraçado que ele tinha 2 filhos, chamados Hofni e Finéias, denominado como os filhos do diabo. Hofni e Finéias, eles eram uma espécie de pessoas que eles faziam coisas horrorosas na frente do templo. Eles pegavam um sacrifício ao qual não podiam pegar. E ali, Hofni e Finéias, um certo dia, eles vão para a batalha contra os filisteus, que era o inimigo número 1 de Israel. Só que chegando lá, diante da batalha contra os filisteus, Deus permite que os filisteus vençam. E no meio da batalha, Hofni e Finéias acabam morrendo. Então corre um homem no meio daquela batalha, louco, correndo atrás de querer fugir daquilo. Chega na cidade, conta o que aconteceu, a cidade então inteira entra em plantos, em choro. O sacerdote então, naquele exato momento, tenta entender o que aconteceu. Esse rapaz chega diante do sacerdote e fala: olha, eu acabei de fugir da batalha, mas seu filho morreu. O sacerdote, preocupado com a arca, perguntou: mas está bom, e a arca? A arca foi levada. Ele já estava velho, cego e surdo. Nesse exato momento, surdo que eu falo é surdo espiritualmente, e cego, ele já não conseguia mais enxergar nada, porque ele estava em pecado. Nesse exato momento ele cai e morre. Agora a situação de Israel, sem Deus, sem a arca e sem um sacerdote. Olha que situação difícil e complicada para Israel. A arca foi levada, Deus permite, mas Deus permite para uma certa situação. Quando a arca é levada pelos filisteus, eles levam
a arca até o seu local. Naquele local eles colocam diante do Deus deles, chamado Deus Dagon, que era um Deus que era metade peixe e metade homem. Eles deixaram ali a arca. Quando eles chegaram no outro dia, estava Dagon prostrado diante da arca, caída no chão. Isso simbolizando que diante de Deus, toda potestade, todo inimigo, ele tem que se dobrar e tem que se prostrar. Diante de Deus, tudo no reino tem que se prostrar a ele. E é engraçado que muitas das vezes a gente chega na igreja e a gente não consegue se prostrar direito diante de Deus. Você já pensou que até o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, tem que todos os dias bater continência para Deus e adorar Ele e a prostrar Ele? Imagina nós, filhos de Deus, muitas das vezes nos prendemos para isso. Chegamos na igreja, em vez de chegar e adorar a Deus de todo o coração, muitas das vezes nos prendemos, sabendo que o inimigo todos os dias tem que dar conta a Deus, tem que se prostrar diante de Deus. Então aquele povo ali pega então a arca, o Deus deles, coloca em pé novamente. No outro dia, quando vai ver, Dagon agora está caído de novo, agora sem braço. Isso nos declara que diante de Deus, todo o trabalhar do inimigo, toda a força dele, diante de Deus é quebrada, porque só Deus tem todo o poder, só Ele é todo poderoso. Então, os filisteus acabam ficando assustados com aquilo. A arca passa alguns tempos ainda ali com os filisteus, só que aí começa a aparecer doença. E eles ficam totalmente assustados, eles pegam a arca e colocam em carros de boi e falam: nós precisamos se livrar disso. Aí coloca a arca vai seguindo o caminho. Só que a arca, ela para na casa de Abinadab. Parando na casa de Abinadab, diz a palavra de Deus que a arca ficou 20 anos e nada aconteceu. Nada aconteceu. E é aqui que mora o perigo. Porque quando nós estamos no primeiro amor com Deus, tudo é mil maravilhas. Sentimos aquele burburinho dentro da barriga. Sabe quando você está namorando na primeira vez? É tudo lindo, é tudo mil maravilhas. Só que o complicado é quando a gente começa a se acostumar com isso. Quando a gente não dá muito crédito para isso. Quando a gente não volta novamente ao primeiro amor. Isso é muito complicado. Porque muitas das vezes a gente chega aqui no culto, chega na casa de Deus, muitas das vezes a gente coloca como se fosse um culto qualquer. Como se fosse mais um culto. Mas na verdade isso aqui é mais uma reunião com um grande poder de Deus. Nós temos que ter aqui, não apenas como uma reunião, mas como o grande mover, o novo espiritual. Então nós temos que chegar diante de Deus e ver isso como novo todos os dias. Todos os dias estar na casa de Deus como se fosse a primeira vez. Adorar a Deus como se fosse a primeira adoração. Porque é isso que Deus quer de nós. Você já chegou para um amigo e falou com ele as mesmas palavras todos os dias? Uma hora você vai falar: que cara chato, meu. Toda hora chega aqui e fala a mesma coisa, não tem um assunto totalmente diferente. Porque Deus, ele não é monólogo. Deus, ele é um Deus de relacionamento. Todos os dias tem que ser diferente. A nossa oração, ela tem que sair lá de dentro. E muitas das vezes a gente até incorpora um certo personagem diante de Deus, mas nem é assim que Deus quer. Ele não fez robô, ele fez criatura para se relacionar com ele. Então, a arca fica na casa de Abinadab por 20 anos e nada acontece. O povo começa a pedir a Deus um rei. Começa a olhar as nações ao redor e pede a Deus um rei. Deus falou: mas você quer rei mesmo? Samuel chegou diante de Deus e levou isso. Deus falou: olha, Samuel, fala para o povo, se eles tiverem um rei, eles vão ter que repartir as mulheres dele. Muitos vão morrer, vão passar situações difíceis. É isso mesmo que o povo quer? O povo, mais uma vez, escolheu virar as costas para Deus. E o povo ainda quis um rei. Deus vai dar um rei para ele. Unge Saul.
Engraçado que Saul, quando ele é ungido a rei, Saul nem quis saber onde que estava a arca, não quis saber e não quis se importar da arca. Só que engraçado que Deus, ele se entristeceu com Saul. E Deus vem e levanta Davi como novo rei da nação. Só que Davi, ele foi ungido, só que ele começou a reinar, na verdade, com 30 anos em Hebrom. E depois, com 37 anos, ele começa a reinar sobre toda a Israel, sobre toda Jerusalém. Então, Davi, ele começa a reinar com 30 anos. Só que eu acho interessante que Davi, na hora que ele começa a ser rei, a primeira coisa que ele se importa é com a arca de Deus. Olha só totalmente a diferença de Davi com Saul. Então, Davi, quando assume o trono, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar a arca do Senhor. E aqui é onde que eu começo a mensagem agora. Amém? Vou estar lendo aqui nesse exato momento. Porque eu tinha que fazer o fundo para vocês entenderem totalmente a questão, aonde que Deus quer chegar. Amém? Vamos abrir a Bíblia? Vocês acharam que não ia abrir a Bíblia hoje, né? Está em 2 Samuel, capítulo 6. Ai, Senhor Jesus. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Pudesse colocar de pé, amém? E a palavra de Deus diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram para a casa de Abinadab, que está em Gebá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, levando da casa de Abinadab, que estava em Gebá, com a arca de Deus. E Aiô ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas e saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à ilha de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus, e teve mão nela, porque os bois deixavam a pender. Então a ilha do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Amém? Pode se sentar. Espírito Santo, essa noite é para ti. Sou apenas uma criança, Senhor, diante de ti. Fala conosco, Pai. Nos mostra aquilo que o Senhor tem para poder falar com a igreja. Creio que o Senhor já tem falado aqui desde o início. Tem falado, Senhor, no nosso meio. Nos conduza. Em nome de Jesus, sinta-se à vontade no meio de nós. Amém? Então Davi, ele escolhe trazer a arca de Deus para Jerusalém. Davi, mais que todo mundo, a obrigação dele era conhecer os mandamentos de Deus. Davi, mais que todo mundo, a obrigação dele era saber o que Deus ordenava e o que Deus não ordenava. Só que Davi aqui, eu creio que por tanta felicidade de querer buscar a arca, ele acabou esquecendo disso. E essa é a grande questão. Muitas das vezes, por a gente estar tão feliz e querendo tanto algo, que a gente muitas das vezes esquece dos mandamentos de Deus. Esquece realmente do que Deus ele nos ordenou, e esquece realmente de tudo aquilo que Deus nos falou até hoje. A mensagem de hoje pode servir para amanhã, assim como o pastor Márcio falou, né?
e fala aqui, muitas das vezes. Falou no último culto. Então, Deus, ele nos dá instruções. Muitas das vezes a gente está feliz com isso e acaba esquecendo dessas instruções. Está feliz com alguma coisa e acaba esquecendo. Então, Davi foi e juntou todos os instrumentos, juntou todas as pessoas e foi buscar a arca. No momento que Davi então vai buscar a arca, Davi pega e faz uma questão, na verdade faz algo que na verdade era algo ao qual os filisteus já tinham feito. Só que Deus permitiu com que os filisteus fizessem aquilo, para poder Deus, ele tinha um propósito naquilo. Só que a ordenança de Deus era para que a arca de Deus fosse carregada nos ombros do sacerdote. Eu sei que muitas das vezes na caminhada com Deus, na nossa caminhada com Deus, levar a presença de Deus nos machuca, dói. Imagina aqueles homens no meio do deserto, com aquele peso nas costas, com aquela arca da aliança nas costas, o quanto eles sofreram, com sol nas costas, sol na cabeça, o quanto eles andaram quilômetros e quilômetros com aquela arca nas costas. Mas hoje nós somos reino de sacerdote. Entenda algo: se você está carregando a presença de Deus, se está doendo, sinta-se privilegiado, porque nem todos podem carregar a arca do Senhor. Naquele tempo, nem todos poderiam carregar a arca de Deus, somente os levitas, somente os sacerdotes. Então, muitas das vezes, os nossos ombros doem. Oramos por pessoas, oramos por famílias, e muitas das vezes até recebemos ingratidão por isso. Isso é a dor de carregar a presença de Deus. Isso é a dor de carregar a arca do Senhor. Então nós, nessa noite, temos que estar preparados para todos os dias pensar nessa mensagem e lembrar que esse é o peso de carregar a arca do Senhor. Muitas das vezes você vai ver pessoas chegando até você necessitando de uma oração. Você vai orar por ela, vai vir retaliação normal. Você está ali alfinetando o inimigo e ele vai querer vir para cima da gente. Mas Deus está conosco. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Não podemos ter medo de carregar a arca. A arca é um privilégio. A arca é carregar a presença de Deus. Carregar a presença de Deus é trazer alegria, é trazer paz, é trazer ânimo. Trazer a presença de Deus é trazer a felicidade verdadeira. Trazer a presença de Deus é trazer o mover de Deus à nossa casa e transbordar para os nossos vizinhos, para o nosso lar, para o nosso bairro, para o nosso país. Isso que é carregar a presença de Deus. E muitas das vezes pelo peso e pela dificuldade, muitas das vezes nós queremos deixar a arca, mas a ordenança de Deus é para que nós carreguemos a arca. Então Davi, automaticamente, logo em seguida, ele coloca ali em carros de boi. Aparentemente seria muito mais rápido. Imagina, os carros de bois indo levar, ninguém ia sofrer, estava tudo lindo, tudo gostoso, o pessoal ia descansando. Só que quando se trata da presença de Deus, quando se trata da obra de Deus, não é necessário ser rápido. É necessário ser da maneira de Deus e conforme Deus quer. Porque quando a gente quer entrar numa espécie de micro-onda espiritual, esquecemos de passar por etapas. E a escada você não começa do alto, você começa de degrau por degrau. Assim é no reino espiritual também. Muitas das vezes a gente é muito ansioso. Muitas das vezes a gente quer as coisas. Não tem cachorro aí fora não, né? Uma vez, eu vou falar, vocês vão dar risada dessa. Uma vez estava eu e o Leandro lá fora, o pastor estava ministrando aqui, ele fez assim, rapaz. Os cachorros tudo entrou dentro da igreja, deu uma perturbação pra gente lá fora. Então, entende? Foi só para você dar risada, amém? Vocês estão muito tensos, gente. Deus está falando, calma. Então, é isso. Deus não se importa a quantidade de tempo que você vai levar nessa situação. Deus só quer que você aprenda.
Só quer que você siga as ordenanças dele. Então, se Deus ele quer que a gente siga a ordenança, ele quer que a gente tenha tempo. O tempo é dele. Deus é o dono do tempo. Por que a gente é tão ansioso? Por que a gente é tão desligado das questões espirituais e esquecemos dos mandamentos? E nesse exato momento, Davi esquece. E ali causou morte. Um homem morreu. Davi, quando vê isso, ele fica desgostoso. Ele falou: nossa, não acredito. Como trarei? Isso aí eu conjecturando, tá? Calma, não está escrito assim na Bíblia. Mas ele disse: olha, como que eu vou trazer a minha presença de Deus, a arca da aliança? Porque Davi, ele foi até feliz em algumas questões. Ele levou louvor, ele levou pessoas para poder trazer a arca, levou tudo. Só fez errado que não foi na ordenança de Deus. E foi nisso que ele errou. Ele teve até uma boa intenção. Ele teve até uma boa intenção. A arca poderia cair, a arca poderia se quebrar, a arca poderia até acontecer alguma coisa bem pior ali na questão, até mesmo com os animais ou com... Mas eles queriam ajudar. Só que é engraçado que na Bíblia todo nome tem um significado. Se você for pegar a palavra usar, na verdade ela simboliza a força humana. Usar, na verdade, ela é a força humana. Quando a gente olha para usar aqui, na verdade a gente tem que olhar para a gente. Muitas das vezes a gente quer fazer a obra de Deus com nossas próprias forças. E a palavra de Deus nos ensina que maldito é o homem que confia no homem. Na verdade, isso não está nos ensinando que a gente confia no próximo. Na verdade, não. É nós que confiamos em nós mesmos, na nossa própria vontade, no nosso próprio querer, no nosso próprio jeitinho brasileiro. E muitas das vezes, quando a gente começa a querer usar a nossa própria força, aí nós acabamos morrendo em algumas questões. E quando a gente menos espera, totalmente. Porque na verdade, em vez de a gente usar a maneira de Deus, nós usamos a nossa própria força. Quer uma dica disso? Que na verdade não é a nossa força, o nosso jeito, mas sim da maneira de Deus. Que na verdade que é Deus que tem que guiar a nossa vida. É Ele que tem que pegar a gente pelas mãos dele e nos levar e nos dirigir. Ezequiel 47 fala do rio de Deus. Ali tem a visão que o anjo ele leva aquele homem até o último estágio. Qual que era o estágio? Onde não tinha mais água. Onde não dava mais para se nadar. Onde que tinha água que só dava para se nadar. Para se nada. Não conseguia mais colocar os pés. Porque no momento onde nós colocamos os pés, colocamos os nossos pés no chão ali e queremos caminhar com nossas próprias pernas, ali se torna o possível para nós. Mas quando nós deixamos Deus nos levar até o nível mais profundo nele, aí Ele pega e nos carrega pelo braço. E ali, na verdade, não é mais nós que estamos caminhando, mas é Deus que está nos levando. Porque, na verdade, Deus Ele quer isso de nós. Ele quer que nós chegamos a entregar tudo para Ele. Não vivemos da nossa própria vontade, da nossa própria maneira, das nossas próprias questões. Por isso que nós temos que viver o senhorio de Cristo. E deixar de viver para nós mesmos e começar a viver como servos para que se tornamos filhos de Deus. Então, usar simboliza força humana tentando segurar a obra de Deus, a presença de Deus. E ali, usar ele segura a arca e Deus fulmina logo ele ali mesmo. Davi então se entristece. E Davi fala: agora onde que eu vou colocar essa arca? Aí acha a casa de Obed-edom. Ali deixa na casa de Obed-edom o geteu. Se a gente for ver hoje, estudar a fundo, na verdade Obed-edom, tem muitos que dizem que
que não, mas eu acredito assim. Que Obed-edom, na verdade, ele era um filisteu. Ele era de Gade. Gade, se a gente for pegar hoje, era a cidade dos filisteus. Então ele era um gentil, assim como nós. Ele não tinha merecimento nenhum da arca estar na casa dele. Ele não tinha merecimento nenhum da presença de Deus se repousar na casa dele. Mas mesmo assim Deus foi lá e permitiu com que a arca ficasse lá. E a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses. A palavra de Deus diz que Deus ele abençoou Obed-edom em tudo que ele tinha. Obed-edom foi muito próspero durante esses 3 meses. E Davi, então, creio eu que Davi ele foi para casa, começou a buscar onde que ele tinha errado. Acredito eu que Davi ele voltou a ler novamente, voltou a buscar, entendeu por que tinha dado errado e o que tinha dado errado. E como eu disse que a palavra, os nomes, eles têm todos um significado. Quando você olha para o nome Obed, na verdade Obed ele é servo. O simbolismo da palavra Obed significa servo. Então Obed ele é servo. Na hora que eu acredito que Davi ele prestou atenção nisso um pouco, porque a mensagem, a vida de Obed-edom, ela correu, acredito pela redondeza toda, chegou até Davi. E o pessoal falou: Davi, Deus abençoou grandemente Davi, a casa de Obed-edom. Davi falou: então precisamos trazer a arca para cá. Então Davi agora ele vai com uma atitude diferente agora. Davi, quando ele vai buscar a arca, agora a palavra de Deus nos ensina que Davi ele junta, pede para o sacerdote vir, e agora a arca ela volta, agora só que nos ombros do sacerdote. Só que Davi, é interessante que Davi, ele, se a gente olhar para Davi, a gente aprende a adorar a Deus de verdade. Porque Davi era um verdadeiro adorador. O cara era excelente adorador. Ele era um cara totalmente radical mesmo. Davi agora, além de colocar a arca diante dos ombros do sacerdote, Davi agora, a cada 6 passos que Davi dava, Davi ia lá e sacrificava. Davi falou: agora eu entendi, não é da minha maneira. Eu tenho que ir lá e servir, mas servir de verdade. Porque Deus ele deu uma ordenança. Então eu vou servir de verdade. Então a cada 6 passos que Davi dava, ali ele sacrificava. Muitos dizem que é basicamente 6 a 12 quilômetros. Tem muitas discordâncias sobre isso. Mas eu acredito que era muito longe. Agora imagine a distância da onde que estava a arca até onde que ela tinha que parar. O tanto de fogo e o tanto de animal que foi morto durante essa caminhada. Na verdade, a nossa vitória é pelo sangue. A nossa vitória é por Cristo Jesus. Se a gente não entender que a nossa vitória é pela morte de Cristo na cruz, a gente não chega a lugar nenhum. Porque Jesus mesmo ele fala para Nicodemos: importa que a serpente, tem que acontecer na verdade, que a serpente, ela tem que ser levantada. Eu sou como a serpente que lá no deserto, lá Moisés levantou no meio do povo. E todos aqueles que eram picados pela serpente, olhavam para a serpente, ali era curado. Então eu vim como essa serpente hoje. Todos que olhar para mim vai ser curado. Mas aquele que não olhar, infelizmente vai perecer. Então Jesus é o nosso alvo. A palavra de Deus está nos ensinando aqui a olhar para Cristo, a servi-lo em espírito e em verdade. Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Deus ele manda que Moisés estabeleça ali, coloque ali um tabernáculo para poder estar no meio do povo. Depois manda que o povo faça um templo para que Deus venha habitar no meio do povo. Só que depois Deus vai e manda Jesus. Agora o Deus que habitava no meio do povo por templo,
no meio do templo, dentro do templo, no caso, agora manda, ou ele vem mesmo, na verdade, manda seu filho, que é Deus, encarnado entre nós, o Emmanuel, Deus conosco. Então, Jesus, ele veio, Deus agora habitando no meio de nós novamente. E antigamente, o Espírito Santo, ele vinha, fazia a obra e subia, nós sabemos disso. Uma grande história que nos ensina isso aí é a história de Sansão. Então ele vinha fazer a sua obra e subia. E ali Sansão ficava forte, vencia batalhas e batalhas. Só que como Deus, ele agora veio morar no meio de nós, veio habitar no meio de nós, Jesus falou, mas eu preciso ir. Convém que eu vá, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar outro, o Consolador, que estará convosco até a consumação dos séculos. Agora a Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos, agora a gente consegue ver, e hoje Deus habita dentro de nós. Então, se você chegou aqui nessa noite achando que Deus está longe, não, na verdade nós que estamos longe dele. É nós que se afastamos dele. É nós que deixamos Deus de lado. É nós que não obedecemos ele. Porque na verdade ele está de braços abertos, pronto para nos abraçar e trazer a gente de novo para perto dele. Mas seu livre-arbítrio precisa ser ativo nessa hora. Então, não se esqueça, vocês têm a Arca da Aliança, Deus presente dentro de vós. E antigamente, como ele descia, dava força para o pessoal, hoje em dia, você é muito mais forte do que você imagina. Você é muito mais forte no meio das tribulações do que vocês imaginam. Vocês têm noção? Deus está habitando dentro de nós agora. Agora ele não está só do nosso lado, ele está dentro de nós, nos alertando todos os dias o caminho que devemos andar. Essa é a arca, é a presença de Deus. Como trazer a minha arca do Senhor? Com verdadeira adoração, com verdadeiro sacrifício a Deus, com verdadeira entrega total. E não tem mais tempo. Nós estamos nos últimos dias. E Deus está à porta e batendo. E aquele que abrir, ele entra. Mas entra feliz demais. Não pense que Deus ele vai chegar metendo o pé na porta, desculpa a expressão, e entrar de uma vez por todas assim, não. Relacionamento. Ele vai vir, vai bater. Se você abrir, ele entra e faz morada. Amém? Que as palmas louvem o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês podem estar vindo até aqui na frente, o louvor já pode subir. Amém? Aqueles que necessitam de oração, que vê que está tendo uma certa dificuldade de estar mais perto do Pai, de adentrar verdadeiramente na presença de Deus, se puder vir aqui na frente. Amém? Pode vir, não tem vergonha não. Não. Deus está aqui nesse lugar. Você pode sentir a presença dele aqui neste lugar? Isso aqui está sendo um mover. Saia dessa região terrena e comece a entrar na região celestial agora, amém? Espírito Santo, somos teu amigo. Estamos aqui como servos, mas queremos ser filhos, mais filhos obedientes a ti. Nós queremos estar totalmente sensível à tua voz. Sabemos que as situações diárias, Espírito Santo, têm tentado tirar nosso foco, têm tentado tirar a nossa atenção de Cristo, porque essa é a tua obra, nos levar até o alvo que é Cristo.
Mas, Espírito Santo, nesse exato momento, queremos abrir espaço para que o Senhor entre e faça a tua obra que o Senhor veio fazer aqui na terra. Quer nos levar ao conhecimento da justiça e do juízo. Tu és o Espírito Santo que foi deixado por Jesus no momento ao qual ele subiu aos céus. E sabemos que assim Deus ele planejou um plano para nós. Jesus ele veio e colocou a obra em pé. Mas é o Senhor que dá acabamento. É o Senhor que está dando acabamento em nós agora. Sinta-se à vontade. Aqui estão pessoas sinceras a Ti. Eles vieram aqui na frente não foi à toa, Espírito Santo. Venha cobrindo, venha fortalecendo. E que o coração, minha oração é que os corações delas, assim como o meu, venham estar sensíveis ao Teu falar. Ó Espírito Santo, aqueles que não Te ouviam, que no reino espiritual agora, Senhor, eu declaro que os tampão dos ouvidos espirituais que venham agora nesse exato momento. Ó Deus, que as escamas dos olhos possam cair para que o Senhor venha, Pai, aparecer, eles consigam enxergar a Tua glória. Ó Jesus, nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra. Nós sabemos que o Seu mover está acontecendo e está vindo. Que nós não venhamos, Senhor, ficar perdidos e perder aquilo que o Senhor vem fazendo no meio de nós, que é o grande avivamento. Sabemos para que o grande avivamento venha, Senhor, para que ele venha, nós precisamos, Senhor, Te obedecer. Nós precisamos, Senhor, nos lançar aos Seus pés todos os dias e matar a vontade da nossa carne. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer em pé. Ajuda-nos, Senhor, fortaleça-nos, Senhor. Livra-nos de todo mal, assim como pedimos pelo pão de cada dia. Pedimos ao Senhor que nos livre, Senhor, de todo mal, de toda a cilada do inimigo, de todo o laço do passarinheiro. Que o Senhor venha, Senhor, nos alertando em todos os momentos e que possamos ouvir a Tua voz. Assim eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, desde já Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pode voltar aos seus lugares. Amém. Vamos fazer os momentos das ofertas, amém? A palavra de Deus nos ensina que Deus ama aqueles